Shen, I, Zi, Kun, Po. Prof, andei lendo alguma coisa aí sobre alma corpórea, parece que está relacionado com os aspectos da pele, ligado ao pulmão, e tem uma outra lá que é o Rum, que está relacionado com o fígado, alma etérea. Que coisa é essa? Né? Não é qualquer autor que traz essa explicação sobre os 5 espíritos na medicina chinesa ou a psique humana. Então vamos dar uma olhadinha, entender um pouquinho mais sobre os 5 espíritos, que ajudam a entender inclusive a personalidade de cada um desses 5 elementos. Então vamos dar uma conferida? Olá moçada, professor Arquimedes, hoje falando sobre 5 espíritos na medicina chinesa. Pessoal, esse tema ele é bem interessante para decifrar algumas características que às vezes a gente lê ali num autor, pega num padrãozinho de desarmonia, ou às vezes na indicação de algum ponto tem lá alguma característica emocional, alguma característica relacionada à psique, e às vezes a gente não sabe de onde que saiu isso, né? Por que tem a ver ali com o planejamento de vida do indivíduo, por que tem a ver com medos, frustrações, da onde que sai essa contextualização. E tudo isso faz parte da psique humana, tudo isso faz parte dos aspectos emocionais dos 5 espíritos dentro da medicina chinesa. Então nesse vídeo, pega teu papel, pega tua caneta, pega teu bloquinho de pontos, pega teu bloquinho de português chinês, né? Vamos ver alguns termos também. Para a gente deixar bem redondinho o que são essas características, ou pelo menos, né, dar uma trabalhada ao redor dela, sem se aprofundar muito, mas para conseguir compreender esses aspectos fundamentais da psique humana, dos 5 espíritos. Em um primeiro momento, já tenha em mente o seguinte: todo estudante da medicina chinesa, quando começa o seu curso, aprende a desenhar aquele pentagrama, onde começa aquele já citado, né, jogo de stop com relação à cor, à emoção, o som, a estação do ano. Então agora a gente vai dar mais uma acrescentada, mais uma implementada nessas características dos 5 elementos. Então, novamente, você tem lá o pentagrama, você tem cada um dos 5 elementos, o fogo, a terra, o metal, a água, a madeira, né? Você tem lá os órgãos, Zhang, as vísceras, Fu, e além de todas aquelas características essenciais básicas que a gente já conhece, agora vamos entender um pouquinho a correspondência da alma ou do espírito daquele determinado elemento, daquele determinado órgão Zhang, o que ele está relacionado, ok? Nessa contextualização, você tem lá o fogo, né, o coração, relacionado com a mente Shen. Inclusive, né, tem algumas discussões, e eu gosto de fazer essa diferenciação, de que quando você está utilizando o termo Shen, porque a pessoa está com o Shen desalojado, né, porque é preciso centrar o Shen. Em vez de você traduzir como espírito, traduz como mente, como as características cognitivas, como a exteriorização da pessoa, né? A compreensão que ela tem em relação à vida, a forma como ela está se exteriorizando. Então esse é o aspecto da mente Shen. Então deixa espírito para uma coisa mais ampla que já está relacionando todas as demais atribuições. Então, em relação ao coração, você tem a mente Shen, ok? Tranquilo. Em relação ao baço, você tem o I, que é o pensamento. Pulmão, você tem o Po, a alma corpórea. Em relação à água, né, o elemento da água, o rim, você tem o Zi, a força de vontade. Em relação à madeira, né, o fígado, você tem o Rum, a alma etérea. Então, o que é cada uma desses 5 espíritos? O que isso significa? Vamos lá. O primeiro que a gente vai conversar é o Rum, a alma etérea. Está relacionado ali com o fígado. Dá uma olhadinha nessa representação, né, do espírito, como se fosse aquela visão mais fantasmagórica, como se fosse realmente aquele espírito deixando o corpo, né? Dentro dos nossos conceitos é o que mais se aproxima do espiritismo, né? Aquela questão de reencarnação e etc. Mas do que depende esse rum? Quais são as características de fígado? Por que eu admiro tanto, né, o padrãozinho particular do fígado? Quando a gente fala de fígado, geralmente você já pensa naqueles padrões de irritabilidade, de fúria,
Mas assim, dentro da biotipologia, que eu vou ainda abordar num próximo vídeo, você tem algumas características pessoais relacionadas ao fígado, que tem a questão da organização do indivíduo, o planejamento de vida, né? Fígado, geralmente, é uma pessoa bem organizada, é uma pessoa que inclusive detesta que as pessoas invadam o ambiente dele, que desorganizem os objetos dele, né? Então assim, fígado está muito relacionado com o planejamento de tudo, o planejamento da vida, o planejamento do que você tem que fazer. Não quer dizer que você vai fazer, mas fígado é o planejamento de vida do indivíduo. E essa concepção do rum, da alma etérea, que é o que mais se aproxima aí da visão espírita da sociedade ocidental, então esse rum, essa alma etérea, ela se conecta ao corpo da criança 3 dias após o nascimento. Então, dentro da contextualização da medicina chinesa, né, a criança nasceu, 3 dias depois você tem esse espírito, esse rum, que aloja esse corpo, essa base material, né, acompanha a pessoa durante toda a vida dela, e depois que ela morre, esse rum, né, ele retorna para um plano espiritual. Tenho certeza que você já viu em algum momento que o fígado tem alguns padrões associados ali com insônia, que tem alguma coisa relacionada com intuição. E da onde que saiu isso? Esse rum, que é a alma etérea, presente no indivíduo, quando a pessoa ela está dormindo, então dentro da grande circulação energética, no período de descanso em que a pessoa tem que estar repousando, tem que estar descansando ali, dormindo, se a pessoa tem um sangue forte do fígado, um sangue pleno do fígado, então sangue, né, polaridade yin do fígado, se ele está forte e abastecido, durante a fase de sono, esse rum, essa alma etérea, ela se despreende do corpo de maneira tranquila, né? Ela se desprende do corpo, vai até um plano espiritual, onde esse espírito ele entra em contato com várias outras entidades, ele adquire conhecimento, ele percebe tudo o que está acontecendo ao redor da vida desta pessoa e retorna para o corpo dela. Quando essa pessoa ela acorda inspirada, ela acorda com motivação, ela acorda com a percepção das coisas que estão acontecendo na vida dela. Por isso que vem daí essa questão de tive uma intuição, eu tive um pensamento sobre isso, né? Aos olhos da medicina chinesa, né, acho que você já deve ter escutado em algum momento as pessoas falarem assim, olha, quando você está em dúvida na sua vida em relação a alguma coisa, faça uma pergunta para você mesmo antes de dormir, que quando você acordar você vai estar com essa resposta, né? Para a filosofia chinesa, né, para essa base de desenvolvimento, você tem essa explicação trazendo de que nesse momento em que a pessoa ela está realmente no seu descanso dormindo, você tem essa resposta da pergunta, né, essa resposta do que ela tanto estava se questionando por conta dessa comunicação entre o rum, a alma etérea dela, e essas entidades, esses outros seres que estão nesse plano espiritual. Então, o fígado, né, se o sangue do fígado está forte, está pleno, a pessoa ela tem uma boa noite de sono e ela tem essa inspiração, esse conhecimento vindo desse plano astral. É essa alma etérea que está auxiliando o planejamento de vida do indivíduo, né? E se esse sangue do fígado ele não está forte, ele não está pleno, né? Não sei se você já teve aquela sensação de pular na cama quando você está adormecendo. Para a medicina chinesa, esse fato de você adormecer e dar aquela pulada, né, é quando essa alma etérea ela tenta se desprender, mas ela não consegue. Então, nesse processo de tentar se deslocar do corpo, a pessoa tem aquele tremor, ela tem aquele pulo, né? Inclusive o sonambulismo, né? Ele é visto como o rum, ele fica flutuando. Como eu gosto de sempre trabalhar algum pontinho, trazer a discussão, né, algum ponto que esteja relacionado a essa função, existem vários pontos que são extremamente interessantes. Eu gosto de trabalhar com o ponto fígado 8. Então, dá uma olhadinha no teu autor, no livro que você está seguindo como indicação de pontos, né? De alguma maneira, de alguma forma, esse autor ele vai ter que expor do fígado 8, o Kukuan, que o ponto ele fortalece, ele nutre o sangue do fígado, ele fortalece o yin. Então, nesses aspectos, nessa insônia específica relacionada aos padrões de desarmonia do fígado, talvez o ponto fígado 8 seja um ponto extremamente interessante de você trabalhar com a técnica tonificante, obviamente, né, para potencializar, para fortalecer, para nutrir o sangue do fígado. Então, só para dar mais uma pincelada, não é o foco, mas já para aproveitar, já para engatilhar, né? Quando a gente fala de insônia,
Tradicionalmente, sei que existem vários dependes, né? Mas tradicionalmente a gente acaba resumindo a insônia em 3 aspectos principais. O primeiro aspecto da insônia relacionado ao fígado geralmente é aquela insônia em que a latência do sono ela é muito grande. Ou seja, a pessoa ela demora muito tempo para conseguir pegar no sono. Olha os padrõezinhos de irritabilidade, olha os padrõezinhos ali de quem gostaria de chegar em um objetivo e não conseguiu, frustração. Lembra que eu mencionei que dentro dos padrões do fígado, geralmente a pessoa ela se relaciona com a raiva, irritabilidade, mas um dos maiores padrões ali que estão ligados diretamente ao fígado é a frustração. A pessoa ela queria alguma coisa, ela tinha alguma coisa como objetivo e não alcançou aquele objetivo. Você tem um Qi do fígado que não está circulando plenamente, então ele perde aquela característica de livre fluxo do Qi circulando plenamente. Inclusive, se você der uma olhadinha nessa indicação de pontos que eu trouxe, né, quando você precisava fazer alguma coisa e não fez, você ficou guardando para você, né, você fica com aquela característica do caroço de ameixa, né, aquela sensação de engolir sapo, né, você deixou de falar alguma coisa porque senão poderia, sei lá, perder o emprego, né, você deixou de falar alguma coisa para não dar um BO no casamento, né, para não magoar algum irmão, alguma coisa. Então essa coisa que você deveria ter colocado para fora, mas você segurou, né, essa é a sensação do bolo do caroço de ameixa, né, aquele bolo que fica na garganta, que você também tem indicativo lá do ponto fígado 5, né, mas são os principais pontos ali, tem um ponto muito interessante, né, o fígado 3, livre fluxo do Qi, né, assegurar esse livre fluxo, o fígado 5, sensação de caroço, mas do nosso foco aí, para não destoar muito aí, fígado 8 para a parte da insônia, para fortalecer o sangue do fígado, lembrando, né, tem muita coisa a ser discutida ainda sobre funções dos órgãos e vísceras, mais pra frente, vamos com calma, né? Mas lembrando ali que sangue do fígado é quem nutre os tendões, quem assegura a qualidade da unha, né? Pra não deixar aquela unha quebradiça e tal, tudo relacionado com o padrãozinho de fígado. Mas vamos adiante. O próximo é o Po, a alma corpórea, que está relacionado ali com o pulmão, né? Enquanto você tinha uma alma etérea, que era aquela coisa mais fantasmagórica, agora, na contrapartida, você tem uma alma corpórea, né? Durante as aulas eu gosto de brincar, né, com os alunos, olha, o pulmão ele rege tudo que começa com a letra P, né? O pulmão ele rege a pele, né? Ele rege a abertura e fechamento de poros, o que explica a parte da sudorese, né? Ele quem rege ali a proteção, né? O Wei-Qi do indivíduo, é ele quem assegura lá a força dos pelos, né? Dos cabelos, dos pelos, dos corporais, mas o pulmão também está com mais um P, né? Relacionado também com a alma corpórea. Mas o que é essa alma corpórea? Diferente da alma etérea, que ela se conecta no corpo depois de 3 dias, essa alma corpórea ela está relacionada literalmente com o nosso corpo, com a nossa pele, com o nosso tegumento, com os nossos receptores cutâneos, ou seja, com todos os mecanismos de você pegar as informações do ambiente através do tato, através da pele. Então essa alma corpórea Po, ela é exclusiva, né? Ela está específica no nosso corpo, e quando a pessoa ela morre, essa alma ela não se desprende, ela não se solta, ela não se liberta, ela literalmente faz parte do nosso corpo. Então o pulmão, essa regência do Po, do pulmão, assegura as informações corretas advindas desse meio ambiente, mas também está relacionado com a memória corporal. Então, por exemplo, alguma pessoa teve alguma experiência frustrante, teve algum abuso na infância, teve alguma situação ali durante o seu desenvolvimento que comprometeu, que prejudicou emocionalmente nela, né? Isso pode ficar aprisionado, isso pode ficar reprimido, pode, digamos, se acumular na pele do indivíduo. Não sei se você já se deparou com situações, ou já ouviu, já escutou, né, falar de que o toque pode desencadear emoções reprimidas, de que dependendo da forma como você toca a pessoa, ela pode reagir diferente, né? Pode libertar alguma memória que ela tinha reprimida lá no passado dela. Essa é a visão do Po, né? Essa é a visão dessa alma corpórea. Então esse é o segmento que já está relacionado, que relaciona, né, o pulmão já lá com o nosso ciclo de desenvolvimento.
Dentro da contextualização da medicina chinesa, lá o que você tinha? Você tinha a energia do teu pai, da tua mãe, né? Gerando lá aquela criaturinha apocalíptica, né? Que é você hoje, né? Mas nesse ciclo de desenvolvimento, você tinha a correspondência do Yuan Qi, aquela energia ancestral, mas você já estava com esse segmento, com essa formação do Po, essa alma corpórea. Então você tem uma relação entre o pulmão e os rins, né, nesse ciclo de desenvolvimento, onde esse Po, essa alma corpórea da criança, está sendo nutrido pela alma corpórea da mãe. Então, se esse Po, por exemplo, tem um problema de se enraizar, né, de se estruturar, pode trazer alguma consequência para a criança. Então, pode ter, por exemplo, pode ter o eczema atópico, pode ter algum problema de asma, né, ou seja, alguma função relacionada ou à pele da criança ou ao pulmão do indivíduo, né, da criança, em virtude desse não enraizamento plenamente, esse não desenvolvimento correto durante esse ciclo gestacional, durante a formação do indivíduo. Inclusive, se você voltar lá no vídeo dos vasos maravilhosos, né, se você der uma olhada lá, qual que é o vaso Renmai, né? Opa, tem um Renmai, que é um ponto P7 com R6, e é um dos melhores vasos para você fazer a nutrição dessa essência, né? Então, veja a combinação do pulmão com o rim sendo expressa através de um vaso maravilhoso que tem como mecanismo geral, além de potencializar o indivíduo, né, fazer o fortalecimento da essência dessa pessoa. Para trazer alguns pontos relacionados ao pulmão, algumas indicações, né, eu trago lá o ponto P3, P5, P7, P9, dá uma conferida, né, ponto a ponto, sempre para ver se o teu autor, né, o teu livro está trazendo tais informações, mas você tem uma citação lá do ponto P3, características de tranquilização da alma corpórea, o Po, né? E só que eu, particularmente, gosto de trabalhar com ponto P7. Esse ponto P7, o ponto Lick, ele aborda muito essa questão do emocional do pulmão, né? Em ambulatórios, né? Durante as aulas, assim, eu gosto de fazer uma pequena diferença ali entre o P9 e o P7, o P9 mais estrutural, mais pulmão, mais estrutura, parênquima, pleuras, etc, né? Mas o P7 tem muita correspondência com a parte emocional. Não sei se você já ouviu, né, esse termo de vamos fazer a porta do inferno, vamos trabalhar a porta do inferno, né, que dá a entender, né, porta também, né, alguma coisa que está entrando e saindo, mas energias negativas. Então tem algumas combinações que eu gosto de trabalhar, né, trabalhando o P7 com o Danzong ou VC17, justamente para você limpar algumas frustrações, algumas tristezas, algumas coisas que estejam interiorizadas no indivíduo. E na prática, né, pode acontecer do paciente você fazer esse procedimento de P7 com VC17 e a pessoa começa a manifestar, começa a exteriorizar alguma coisa que esteja reprimida, alguma coisa que esteja incrustada nela, né, alguma tristeza, o paciente começa a chorar, né, ou alguma coisa que ela está inconformada, ela começa a falar sem parar, né. A gente tem algumas sessões bem adversas ali durante a sessão de acupuntura que são bem interessantes, mas estão relacionadas aí, tem essa fundamentação de alma corpórea, né, da alma etérea e das demais que a gente vai ver na sequência aí. O próximo espírito é o Shen, é a mente Shen, o relacionado ao coração, né, meigo, lindo, maravilhoso, né, o coração ali que tem apenas 9 pontos, mas tem um ponto mais lindo que o outro, mais perfeito que o outro. Mas o que é esse Shen, então? Como eu falei no início do vídeo, quando você fala Shen relacionado ao coração, então em vez de você traduzir como espírito, já sabendo agora que existem 5 formas diferentes, traduz como mente, faz a referência de mente, de aspectos mentais, de atividades facultativas. Por quê? Porque a mente Shen, ela está relacionada com a consciência, com memória, aprendizado, né, com o autoconhecimento, com a percepção do ambiente externo, as coisas que estão acontecendo, tudo que você está enxergando, tudo que você está passando. Não é à toa que para a medicina chinesa o coração ele é visto como o monarca, o soberano, o mais importante dos órgãos e vísceras. Eu sempre fui muito fã do rim, né? Sempre continuo sendo, né? Fã do rim, sempre falo isso nas aulas. Mas o coração, ele é tão importante aos olhos da medicina chinesa, tão importante nesses aspectos emocionais, que ele é visto como esse monarca, esse soberano. Tão importante que, quando você fala dos outros padrões emocionais, as outras emoções, né, você fala que preocupação, por exemplo, quem é que sente a preocupação? Provavelmente você está falando, o baço pâncreas. Não, não é. O baço pâncreas, ele pode ser prejudicado pela preocupação, mas quem sente a preocupação é o coração.
Quem é que vai ser prejudicado se a pessoa sentir o medo? O medo, ele tende a prejudicar, ele tende a estagnar, né, a diminuir ali o movimento do Qi dos rins. Mas quem é que sente o medo? Quem interpreta o medo é o coração. Então o mesmo serve para cada um desses padrões. Quem sente todas essas emoções, quem interpreta todas essas emoções é o coração. Então você tem que ter esse Qi, esse forte, né, Qi do coração regendo para segurar a alegria. E tentando não me estender demais, mas quando se fala dessa energia plena, desse Qi potencializado do coração, aí você tem uma correspondência direta com aquelas funções vistas lá no comecinho, né? O coração ele assegura a alegria, o prazer, o bem-estar. Então se a pessoa tem um Qi pleno, um Qi forte do coração, né, a pessoa ela está contente, ela está satisfeita, ela está tomando o caminho correto para a vida dela, as atitudes corretas para a vida dela, assegurando a alegria. Então, quando a gente fala do pulmão, só voltando rapidinho, né? O pulmão, ele está relacionado com tristeza, teoricamente. Né? Ele vai ser prejudicado pela essa energia da tristeza. Mas, às vezes, essa tristeza pode ser a falta de alegria do indivíduo. Então, pode ser, na verdade, uma deficiência de Qi do coração. Falta de satisfação, falta de alegria, falta de um love na vida. Né? Alguma coisa que motive a ação daquele indivíduo, que leve, né, a felicidade daquele indivíduo. Para finalizar essa contextualização, né? Quando a gente fala de padrões emocionais relacionados aos órgãos Zhang, você tem aquela ideia de que, olha, o fígado, que eu citei agora há pouco, o fígado está relacionado com o planejamento de vida, né? O que você tem que fazer na sua vida. Mas não quer dizer que você vai fazer. Falta um empurrãozinho, faltam alguns aspectos, faltam algumas coisinhas aí no meio. Dá uma olhadinha, pega o teu livro de indicação de pontos, dá uma olhada lá no ponto VB35, por exemplo, né? VB35, lá você tem lá o poder da iniciativa, da tomada de decisão. Só que não adianta você tomar qualquer decisão. Então, olha a importância do coração. Né? O que faz o coração? Né? Veja lá o acuponto coração 7, o Shen Men, né? A porta para a mente, porta para o espírito, porta para a mente, né? Ele faz o quê? Ele clareia o Shen. Ele mostra, né, o caminho, ele mostra o correto, o que a pessoa tem que fazer, né? Seria mais ou menos isso. Então, o fígado planejou a vida, a vesícula, VB35 lá, né? Deu aquele pontapé inicial, aquela tomada de decisão, mas é o coração quem vai te mostrar o caminho correto, a decisão correta a ser tomada na vida. E assim, nos dias atuais isso seria bem interessante, né? Você manter essa ritmicidade, essa harmonia entre os órgãos, né? Essa correta escolha de decisão. Esse Shen pleno, então, essa mente plena, essa mente fortalecida, assegura que todos os sentidos do indivíduo estão trabalhando corretamente, a visão está funcionando, os ouvidos estão funcionando, o nariz, a boca, né, o paladar, abre-se na língua, manifesta-se na face, na compleição, né? Os 5 sabores estão sendo sentidos. Isso é um coração forte. Isso, né, é um Qi do coração forte. Por isso que você vai se deparar com alguns pontos do coração lá relacionados com distúrbios da fala, né? Porque dependendo de como está a energia do coração, isso vai ser manifestado, vai ser exteriorizado através da fala. Não sei se você já ouviu essa expressão na sua região, né? Mas aqui em Curitiba a gente fala assim, que quando uma pessoa ela fala coisas ruins a respeito de alguém, ela tem o coração peludo. Né? Não sei se já ouviu esse termo, mas essa expressão de coração peludo demonstra bem a função do coração em relação à alegria e a pessoa falar coisas boas, ou um coração que está lá prejudicado, que está debilitado, um coração que não está feliz, onde a pessoa projeta, onde a pessoa exterioriza apenas frases ruins, só frases pessimistas, pessoas que só falam mal dos outros, pessoas que perdem seu tempo só para criticar a roupa do outro, não vê nada de bom, sabe, no ambiente externo. Então, olha a correspondência desse coração pleno. Em relação aos pontos do coração, que nem eu falei, coração, embora só tenha 9 pontos, tem um ponto que é melhor do que o outro, mas dentro dessa correspondência específica de pontos, né, eu sempre volto na tradução desse pontinho do coraçãozinho 5, pega teu livrinho ali de indicação de pontos e dá uma olhada lá, o pontinho Tong Li. De alguma maneira, o autor ele vai trazer como o coração 5 ou sendo um dos principais pontos de fortalecimento do Qi do coração, né, ou o principal ponto de fortalecimento do Qi do coração.
Então dá uma olhada nessas indicações, você tem indicações inclusive de insônia novamente, né? Então, só para terminar aquela correspondência que eu comecei lá no fígado e parei no meio do caminho, né? No fígado você tinha aquela insônia em que a latência do sono era grande, a pessoa demorava para pegar no sono. A insônia do coração, como é que ela é? Ela é aquele sono mais superficial. Ela é aquela pessoa, né, que tem um sonho agitado, a pessoa que tem um sono que ela acorda facilmente ou se assusta durante o sono ali por conta daquela agitação. Então esta é a insônia do padrão do coração. Então já para finalizar, né, resumidamente ali, fígado, coração, e a outra forma de insônia mais padronizada, sem os dependes da vida, né, é do baço pâncreas. É do baço pâncreas relacionado com a preocupação. Sabe aquela pessoa que pega no sono e acorda? Começa a dormir de novo e acorda. Dorme e acorda. Esse sono da preocupação, né, que é um padrãozinho mais relacionado com baçopâncreas, então o I é quem pode estar prejudicado. Então, ou foi uma alteração do RUM, né, relacionado com o fígado, ou do Shen-mente, Shen relacionado ao coração, ou do baçopâncreas, I, que a gente já vai chegar lá. O próximo espírito é o I, é o baçopâncreas, é o pensamento. Então nós temos essa correspondência do pensamento I e o baçopâncreas. O I, ele representa o pensamento, né, as atividades facultativas relacionadas a estudos, relacionados ao trabalho. Então, o foco daquele indivíduo, né, eu estou me ocupando moderadamente em relação àquela característica, aquela atribuição do meu trabalho, do meu estudo. Então, essa forma de memória, de concentração, está relacionado ao I, ao pensamento, controlado por baçopâncreas. Né? Quando a pessoa, né, o indivíduo lá tem alguma falha, uma alteração de memória, né, tem lá o depende, né? Pode estar relacionado com baçopâncreas. Né? Então chegou o paciente lá, tô com um problema de falta de memória. Você já começou, teve aula com Arquimedes, falou, então peraí, depende, né? Qual tipo de falta de memória? Será que é em relação a fatos lá da infância da pessoa que está relacionado com o coração? Será que é aquela falta de memória em relação aos fatos do presente, né, que esquece de tudo, que está mais relacionado com o rim? Ou será que é uma falta de memória, falta de foco, falta de concentração no seu trabalho, nos seus estudos, que está relacionado com o baçopâncreas? Então, sempre tem um depende. Mas, no baçopâncreas, essas características, essa falta de memória, essa insônia, essa falta de foco, ela está relacionada com a essência pós-celestial. Enquanto você tem uma essência pré-celestial relacionada, né, ao Shen, aos rins, né, então a essência Jing, nutrindo o cérebro Nao, fortalecendo lá o indivíduo, você tem a essência pós-celestial ligada ao baçopâncreas, onde está diretamente relacionado àquela função Yang do baçopâncreas de fazer a captação do Gu Qi, da energia dos alimentos, e a correta transformação, né, desse alimento sob a forma de energia. Então, essa característica da transformação do sangue, né, onde você tem a nutrição do cérebro, onde você tem a nutrição dos membros, 4 membros, posicionamento do indivíduo, todas as características relacionadas ao baço. Então, baço, foco em estudos e trabalhos. Vai fazer um concurso, né, vai prestar uma prova, um vestibular, vou fazer o Parruí e um BP6. Vou estimular a concentração para uma prova. Vou fazer o Sishenkon, né, os 4 cavaleiros, e trabalhar um BP6. Bacana, legal. O baçopâncreas também tem bastante ponto interessante. Em cada área, né, tem algum ponto que recebe alguma vantagem, alguma função. Mas dentro dos principais pontinhos que eu destaquei ali do baçopâncreas, mais relacionados, né, a esse assunto, eu destaquei o ponto BP4, o ponto Gongsun, o neto do príncipe. Esse ponto BP4 é quem está relacionado mais a essas atividades facultativas. Que nem eu expliquei, tem vários pontos que são importantes, né? Tem pontos de fortalecimento do Qi do baço, lá BP3 ou o próprio BP6. BP6 é muito ponto de transformação, tem ponto da transformação do sangue, lá um ponto Xuehai, BP10 e tal. Mas, especificamente nessas características emocionais, gosto, né, de trabalhar com o ponto BP4. Inclusive, né, o ponto
pontinho ali da abertura do Chongmai, do vaso penetrante, vaso penetrador, né, junto com o pericárdio 6, e tem umas funções bem interessantes nessa correspondência do BP4 com o pericárdio 6, que é outra história. Mas BP4, você tem então essas características relacionadas aos aspectos emocionais do indivíduo, essa concentração específica, mais específica do indivíduo. E por último, mas não menos importante, nós temos o Zi, que é a força de vontade relacionado aos rins. Quando alguém pensa em alguma coisa, decide sobre ela e age sobre ela, isso se chama força de vontade Zi. O Zi, ele abriga a força de vontade, né? Qual que é o motivo de ação da pessoa, qual que é para que ela levanta, para que ela acorda todos os dias, né? Essa força de vontade, ela está diretamente relacionada com a energia Yang dos rins. Então, assim, quando a gente fala sobre as funções dos órgãos e vísceras, né? Quando se fala dos rins, o padrão emocional do rim, né? Todo mundo conhece o medo, aquela questão de insegurança de relacionamentos, insegurança de se expor, insegurança relacionada à autoimagem, insegurança, sei lá, fobia de animais, né? Essas características de medo estão relacionadas ao rim, de fato. Mas um Yang pleno do rim, né? A pessoa, ela vai atrás do seu objetivo. Ela pensa que o elemento água, né? A água, ela desvia todas as barreiras que encontra pelo caminho, né, para ela alcançar o objetivo dela. Esse é o padrão da água, do elemento água. Esse é o padrão dos rins. Então, quando a gente fala sobre força de vontade dos rins, essa motivação, ela é segurada pela energia Yang dos rins. Por isso que tem tantos padrõezinhos associados de medos, inseguranças, que a gente associa a moxa, mugusa, né, a moxa bustão, em pontos como o R3, em pontos como o R4, em pontos como o VC6, padrão associado, fechando Shaolin, coração e rim, né, veja lá a grande circulação energética novamente, né. Então, assim, esses padrões do rim, eu gosto de destacar o ponto R4. Novamente, né, como grande parte aí dos demais órgãos, existem vários pontos extremamente importantes, mas especificamente nessa questão de medos, inseguranças, né, você tem um destaque para o ponto R4. Mais uma vez, pega o seu livro de referência para confrontar informações, para comparar autores, mas de alguma maneira, né, o autor ele tem que trazer, ele vai trazer, né, esse indicativo do ponto da Zong, pontinho R4 lá, sendo indicado para medos, para inseguranças. E eu particularmente gosto bastante de trabalhar, fechar, né, o ponto R4, então medos e inseguranças, com coração 5. Opa, então um pontinho Tong Li, né, aquela dor interior, etc. Várias citações, né, de distúrbios emocionais, mas fechando essa combinação aí para aspectos emocionais, motivando o indivíduo também. Então, nessa parte de motivação, né, o motivo de ação da pessoa, um fortalecimento do Yang dos rins é sempre muito bem-vindo. Mogusa para que te quero, moxa, né, vamos esquentar, acender o Yang, aflorar o Yang do paciente. Pessoal, então, essa é uma breve abordagem em relação aos 5 espíritos. Na descrição do vídeo, eu vou deixar um link que direciona para esse livro do Guia Prático da Medicina Chinesa, da Ana Clélia Matos. É uma autora que traz essa abordagem também de uma maneira bem gostosa de ser lida, né? Uma leitura muito bacana, ela traz os contextos fisiológicos dos órgãos e vísceras, ela tem essa parte das funções de Zhang Fu, né? E ela dá também essa abordagem em relação aos 5 espíritos, que nem mencionei no começo do vídeo. Tem autor que traz de maneira mais completa, né, de maneira bem trabalhada, bem desenvolvida, como lá, por exemplo, um Maciossi na práticas da acupuntura chinesa. Tem autores que comentam mais ou menos por cima, né? O Jeremy Ross traz também esse conteúdo, mas não é todo e qualquer autor que traz essa contextualização. Então tem muita informação que você pega às vezes na indicação de um determinado ponto, mas que cadê o contexto que explica aquela indicação, né? Então, progressivamente nós vamos complementando essas informações, fechando essas lacunas aí nos demais vídeos, beleza? Então deixa nos comentários aí, e qualquer sugestão, por favor, só entrar em contato aí. Um grande abraço e até a próxima.